Seu paciente come quando ele está estressado? A comida hiperpalatável é um refúgio para ele nessas situações? Isso tem uma explicação. Então, mais do que uma explicação, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que isso está documentado, existem evidências, mas isso não é algo 100% concreto na literatura. Então, é importante que a gente entenda o que a gente pode fazer em relação a isso, mas também que é uma coisa que acontece com muita gente, é algo fisiológico, então a gente precisa, acima de tudo, acolher o paciente que está passando por essa situação e tentar ajudar ele da melhor forma. Os estudos mostram que a prevalência dos níveis elevados de estresse coincide com a prevalência de obesidade e síndrome metabólica. Com certeza, isso tem muitas explicações, né? Esse fato tem muitas explicações, essa relação tem muita coisa por trás. Inclusive, pode me contar aqui o que você acha que está por trás disso. Mas a presença do estresse em si já pode ser uma explicação, porque ele vai dificultar a perda de peso, a manutenção de peso. E também quando o estresse causa algum comportamento alimentar não tão saudável que pode levar ao consumo excessivo de alimentos, isso também pode influenciar na prevalência de obesidade e síndrome metabólica. Então, essa relação existe, mas o que está acontecendo? O que a gente pode observar nesses indivíduos, nesses pacientes? Então, o estresse, ele vai afetar a alimentação de uma forma bidirecional. Então, vai afetar tanto por causa da falta, quanto por causa do excesso de apetite, de fome. Então, uma parte menor das pessoas são afetadas por uma falta de apetite e a maior parte das pessoas são afetadas por um excesso de apetite, por uma vontade muito maior de comer, né? Eu também vejo isso da minha parte clínica, tá? Não tá documentado isso, mas que a mesma pessoa pode ter os dois comportamentos dependendo do nível de estresse. Às vezes um estresse que é grande tá causando aí uma fome um pouco maior, uma vontade de comer muito maior, mas chega em um ponto tão elevado esse estresse que a pessoa perde o apetite. Então, é possível também ver esses dois tipos de comportamento na mesma pessoa. Então, a gente sabe que numa situação de estresse há a desregulação do eixo HPA. Eu não vou explicar de fato como funciona esse eixo, porque eu não quero que esse vídeo seja sobre isso. Mas, a gente sabe que a presença do estresse vai ocasionar no aumento de cortisol no nosso organismo, e isso que vai causar desregulação do eixo HPA, dificultando ali aquela reação do feedback negativo, tá? Então, isso pode diminuir a sensibilidade dos tecidos aos glicocorticoides, e isso também pode dificultar a perda de peso e também pode influenciar no comportamento alimentar. Mas também um dado importante é que as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, as pessoas que praticam atividade física e pessoas também que têm um peso dentro daquela faixa ideal, que a gente sabe que deve ser avaliado individualmente, mas que se a gente colocar um grupo grande de pessoas, a gente vai ter que colocar ela em caixinhas assim, não vai ter o que fazer. Bom, se essas pessoas estão nesse peso ideal e elas estão também se alimentando bem e estão praticando atividade física, na hora que elas são acometidas aí por esse episódio de estresse, elas vão comer menos e elas vão buscar menos esses alimentos hiperpalatáveis, ao contrário de pessoas que não estão seguindo uma alimentação mais saudável e também pessoas que não praticam atividade física. Daí é como se o episódio de estresse tivesse um impacto nas duas pessoas, a pessoa que não come bem e não pratica atividade física e a pessoa que come bem e pratica atividade física. Mas o impacto é muito maior em quem não pratica atividade física e não come bem. Então, veja aqui, para você conter danos, né, para você diminuir o impacto negativo que esse episódio de estresse vai ter, a gente precisa incluir alguns hábitos na nossa vida, porque o estresse
esses episódios que fazem você buscar a comida, que fazem o seu paciente buscar a comida, eles não acontecem provavelmente o tempo todo daquele dia. Pode ser em níveis mais graves que isso aconteça todos os dias, mas não acontece o tempo todo. Então é importante que essa pessoa, o restante do dia dela, enquanto ela não tá tendo esse episódio que faz ela buscar a comida, é importante que ela esteja praticando algumas atividades, por exemplo, atividade física, comer com mais atenção, comer de forma mais devagar, prestando mais atenção ao alimento, porque isso vai preparar ela para aquele episódio de estresse, para aquela vontade absurda de comer. E a gente tem que lembrar também que a gente vive num mundo em que tudo é muito acessível, todos os alimentos são muito acessíveis. Então, uma pessoa que procura não manter em casa alimentos não muito saudáveis, os alimentos hiperpalatáveis, né, biscoitos, bolachas, chocolates, salgadinhos, tudo isso, é uma pessoa que tem um celular e que em 30 minutos ela vai conseguir ter acesso a esses alimentos se ela quiser. Então, não adianta falar pra pessoa, não tem em casa, não compra, porque isso tá disponível pra ela e é muito fácil conseguir. Então, na hora do desespero, porque é um desespero, né, que a pessoa sente, ela vai buscar esse tipo de alimento. E o que a gente pode fazer é, primeiro, a gente tem que incentivar essa pessoa a buscar ajuda. Então, ela tem que buscar ajuda para encontrar o motivo do estresse dela, ela tem que encontrar a causa do estresse, ela tem que encontrar soluções do que ela pode fazer em relação a isso nesse momento. Ela também precisa incluir hábitos saudáveis de qualquer jeito na vida dela. Então, se ela não bebe nada de água, você incluir uma garrafa de água de 500 ml já vai fazer muita diferença. Se ela não come uma fruta, um vegetal, você vai incluir uma fruta, um vegetal por dia para essa pessoa comer. E se ela não faz nada de atividade física, incentiva qualquer coisa, qualquer atividade que ela vai ter que se movimentar, porque isso já vai ser um passo para frente. Outra coisa é exercitar que essa pessoa, quando sinta, né, o estresse ali naquela hora, que ela busque outras fontes de prazer. Não é para acontecer uma troca, não é para você estimular uma troca, falar, você pode trocar o prazer em comer pelo prazer em comprar, pelo prazer em fazer qualquer outra atividade. A gente está estimulando só ela sair desse meio da comida momentaneamente até que ela consiga encontrar a solução definitiva. Então não é para ter uma substituição, é só para ela pensar o que ela gosta de fazer, que atividades que trazem prazer imediato e que não estão relacionadas com comida. Que daí você pode estimular as coisas que são mais saudáveis, né? Então, não estimular tanto o uso do celular, por exemplo, mas estimular um convívio com alguém, uma ligação, uma mensagem, uma atividade física mesmo, que seja movimentar o corpo, dar uma volta no quarteirão, um jogo de carta, ou pode ser alguma atividade como pintura, uma atividade como desenho. Então, tudo isso, é isso que a gente pode fazer que tá ao nosso alcance. Mas o mais importante, como eu falei no começo do vídeo, é acolher essa pessoa e falar, olha, você não está sozinha ou sozinho, você não é a única pessoa que se sente assim, tem muita gente que se sente assim, é fisiológico, é uma resposta orgânica, né? É uma resposta do seu organismo, não é algo que está na sua cabeça, e isso faz com que a pessoa se sinta um pouco mais tranquila. Pelo menos naquele momento da consulta, pelo menos quando ela se sentir assim, quando acontecer algum episódio desse, ela não vai se sentir tão culpada, ela não vai se sentir como se ela fosse um ET, como se aquilo só acontecesse com ela. Então é importante acolher em primeiro lugar e em segundo lugar é você dar as opções, né? É você oferecer as possibilidades para essa pessoa lidar com esse episódio que ela tá tendo, com essa consequência do estresse, que é o comportamento alimentar, buscando alimentos hiperpalatáveis e buscando comer em excesso, comer muita quantidade até se sentir estufado às vezes. Então me conta aqui nos comentários como é que você lida com essa situação, como você lida com um paciente que chega para você com essa queixa, busca ajuda, né, com essa questão do comportamento alimentar que está sendo desencadeado
por conta do estresse que ela sente no dia a dia. Como você faz com que a alimentação dela seja durante o dia, pensando ou não nesse episódio que vai acontecer, o que acontece de estresse. Como que você acolhe esse paciente e se você tem recebido pacientes assim ultimamente. A gente quer saber tudo isso. Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha dado alguma luz aí para você seguir quando você for cuidar dos seus pacientes passando por essa situação.